Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí sobre a renovação do Alan Franco, tá? Nem queria trazer esse assunto muito porque ainda por conta de algumas questões, mas tem essa informação, tem a informação também do André Hernan referente ao Lucas e tem a informação das prioridades do mercado do São Paulo, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like aí no vídeo pra gente estar trazendo aí sempre informações pra você, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Como a gente já tinha falado em alguns outros, inclusive o Alexander Vieira trouxe, agora o André Hernan deu uma reforçada sobre isso, né? Que foi a questão do Alan Franco, né? O Alan Franco já tem todas as bases ativadas, aceitas no caso, né? Do seu contrato, né? Tem tudo ali, tudo apalavrado com o São Paulo, né? Renovação, aumento do salário de 60%, luvas, enfim, tá tudo já certo. O Alan Franco, ele não vai assinar um pré-contrato com nenhum outro clube. O Alan Franco já falou que quer permanecer no São Paulo, já teve um acordo de cavalheiros com o São Paulo, né? Tá todo o contrato alinhado. O que falta assinar é somente a questão do acordo com os empresários, que também já está encaminhado esse acordo, tá? Pelo que a gente tinha de informação na semana passada, era que essa semana seria uma semana decisiva para eles finalizar e assinar o contrato. Não assinou o contrato, acho que na semana passada, justamente por algumas burocracias, porque o jurídico estava com outro procedimento, que era, se não me engano, o TAP. Então, para essa semana aqui, tá vendo aí para já para assinar esse contrato. Me parece, pelo que tem dito aí nas mídias, inclusive na São Paulina, falou que até com os empresários do São Paulo já se acertou e já negociou essa dívida que tem, que é uma dívida lá de trás, quando o Alan Franco foi contratado com o time lá dos Estados Unidos, quando ele veio da MLS, né? Então vamos aguardar aí para ver, né, os próximos dias, para ver essa renovação, tá? A renovação consiste aí numa renovação contratual até de 2026 até 2028, tá? Podendo ser prorrogada por mais um ano, tá? Tem uma cláusula de ativação lá que o Alan Franco pode renovar por mais um ano, uma cláusula até automática, tá? E um aumento salarial de 60%, tá, do seu salário. O Alan Franco não é um dos maiores salários do elenco do São Paulo, mas ele vai acabar se equiparando muito com a questão salarial de alguns dos titulares do São Paulo, tá bom? Então, basicamente é isso sobre o Alan Franco, tá? Então, vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouco das prioridades, né, do São Paulo no mercado, né? O São Paulo tem as seguintes prioridades, né? Primeiramente, zagueiro, depois lateral direito e depois o meia, né? Essas são as prioridades, né? O zagueiro é prioritário, por quê? Porque o São Paulo joga com 3 zagueiros e à disposição hoje tem 4 zagueiros. E o São Paulo precisa de pelo menos 5 zagueiros para jogar, né? Pelo que o pessoal tem falado, o Crespo não gostou do nome do Medina e tem outros zagueiros aí que estão sendo pretendidos, né? Então o São Paulo tá de olho aí no mercado e sempre as contratações não vai fugir daqueles moldes. Vindo de graça ou vindo por empréstimo sem o São Paulo pagar nada, com opção de compra. Esse é o padrão, não vai fugir disso, tá? Com relação ao lateral, acho que a gente trouxe até ontem, no vídeo de ontem, né? Com relação ao Mike, né? O Crespo vai analisar a semana de treino dele, né? Inclusive informação do André Hernan, tá? Vai analisar a semana de treino dele para ver se gosta do jogador, se não gosta, se vai precisar mesmo contratar. Se o Crespo gostar do Mike, pode ser que essa posição, né, vire a terceira posição. E aí o meia passaria a ser a segunda posição, que o São Paulo teria prioridade, né? Então o Crespo tá analisando justamente ele, e tem a questão do Puma aí, que ainda tá com relação negociando sua rescisão com o Vasco. O São Paulo só vai tentar alguma coisa se caso ele for for dispensado, se eles rescindirem o contrato do Puma, né? Com relação a essa posição, que é o meia, o São Paulo tá buscando informação também do André Hernan, tá, gente? O São Paulo vai buscar quem? Vai buscar um meia, um camisa 8, né? Que é um segundo volante que chega no ataque. Muito parecido com o que o Marcos Antônio, com o que o Alisson faz, mas vai tentar um cara que tem um cacuete um pouco mais de ataque, que chegue com mais força no ataque, que tem um arremate bom de fora de área, enfim. Esse tipo de jogador, né? É importante dizer aí também que talvez não seja uma opção pra gente, porque o salário acho que fica muito fora do que a gente tá pagando. O Scarpa tá rescindindo com o Atlético Mineiro, né? Pra quem não sabe, tá vindo uma barca de jogador do Atlético Mineiro rescindindo, alegando que o Atlético Mineiro deve cerca de 3 a 4 meses de salário, né? Então isso dá para você entrar juridicamente e pedir uma rescisão unilateral. O ponto negativo é que talvez esses jogadores não consigam jogar o Campeonato Brasileiro por ter estourado, né, a quantidade de jogos. Eu nem sei, na realidade, o Scarpa, né? O Scarpa que seria, acho que esse cara
importante aí, talvez, para o São Paulo, esse jogador de chegada, né, no ataque, né? Então, assim, eu acho que esse seria um meia interessante para o São Paulo, mas eu não sei se dá pra gente contratar ele e ele jogar o Brasileirão, né? Bom, enfim. Então tem essa questão aí do meia que o São Paulo tá procurando. E lembrando, tá? Lembrando, sempre tem que ser um jogador livre no mercado, que o São Paulo não precise gastar dinheiro, porque o São Paulo não tem dinheiro, porque está numa questão, o São Paulo está nessa questão do FIDIC, tá bom? Pessoal, somente para fazer um adendo com relação à informação que eu trouxe sobre o Scarpa, né, que estava rescindindo lá com o Galo, né, tudo, por conta de atrasos salariais, né? Então, o que acontece? Mesmo ele fazendo 7 jogos pelo Brasileirão, se ele rescindir o contrato com o Atlético Mineiro, ele pode sim se transferir para outro clube brasileiro, porque a justiça entende que não pode, por conta de uma questão trabalhista, tá? Que ele acionou o clube dele na justiça, ele pode exercer a sua profissão. Então, independentemente se ele fez ou não 7 jogos, como ele acionou na justiça o clube não estava pagando, ele pode sim se transferir e jogar por outro clube, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ponto, pessoal, vamos falar aí sobre o Lucas Moura, né? O Lucas Moura tem uma novidade, né, sobre ele. Ele fez aquele procedimento lá de infiltração, né, na cápsula do joelho, né? E segundo aí até o André Hernan também trouxe, que foi um sucesso, né, esse procedimento, né? Foi um sucesso. E aí ele deu um passinho, lógico, ele deu um passinho para trás ali para fazer esse procedimento. E muito provavelmente, se tudo dando certo, na semana que vem ele já entra na transição e ele pode ser que ele jogue já no início de agosto, né? Essa é a informação, inclusive, do André Hernan. Então a gente fica no aguardo para ver se ele vai voltar. Se ele não voltar contra o Internacional no Beira-Rio, né? Acho que é no Beira-Rio. Agora não lembro também, gente. Desculpa. Se não for no Beira-Rio, o São Paulo vai jogar contra o Atlético. Ele pode ser que ele esteja lá ou no banco ou seja titular contra o Atlético Mineiro, que é a primeira partida, né? Acho que a primeira partida, se eu não me engano, do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Desculpa, Atlético Paranaense. O primeiro é aqui no Morumbi, né? Então, muito provavelmente aí, se dando tudo certo, né? Que é o que tudo indica, já deu certo, né? O Lucas jogará contra, pelo menos, o Atlético Paranaense, tá bom? Então é isso aí, pessoal, tá? A gente volta aí qualquer hora com novas informações, tá? O próximo jogo contra o Juventude, que o São Paulo vai jogar nessa próxima quinta-feira, lá no Jacone, lá em Caxias do Sul, a gente vai fazer vamos verificar quem não é que pode jogar, tá? Quem é que tá cotado para ser titular ou não. E aí a gente fala aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!